Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje eu tô tendo a oportunidade, a alegria, a honra de conversar com a Aline Nevinsky. Eu logo vou apresentar a Aline, mas antes eu queria aproveitar para agradecer ao nosso patrocinador, as farmácias JK. As farmácias JK são aqui de Santo Ângelo e elas estão localizadas próximo ao Hospital da Unimed, em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo e também próximo ao antigo terminal rodoviário aqui de Santo Ângelo. Obrigada às farmácias JK. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Entre Papéis. Tu foi muito requisitada pelas nossas ouvintes, então eu sou uma prova viva, né, do teu trabalho, e aí eu fiquei muito feliz que tu aceitou o meu convite para participar do podcast. Te admiro muito como pessoa, como profissional. Então, vou te apresentar. A Aline é mãe, né, Aline? Isso. E ela é uma referência referência aqui em Santo Ângelo, né, na região toda aqui do Rio Grande do Sul. E também é especialista em imagem pessoal. A Aline já ajudou inúmeras pessoas, né, a se encontrarem, se reencontrarem na vida, né, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E por isso que ela está aqui hoje, porque ela entende muito do assunto. Aline, muito obrigada pelo teu tempo, por ter vindo aqui conversar conosco. Fiquei muito feliz que tu pôde vir. Eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui com você e ainda mais para falar de um assunto que é de extrema importância, né? Que é imagem. Isso aí. Aline, então, eu queria conversar, começando a conversar contigo, sobre a tua história, assim, queria que tu compartilhasse com nós da tua trajetória, por que tu chegou nessa área de imagem pessoal, né? Que tu tá há quanto tempo trabalhando com isso? Eu comecei, então vamos voltar alguns anos. Fazer uma retrospectiva. Eu trabalhei, a minha vida toda, eu trabalhei na área do varejo como vendedora. Então, eu sempre estive ligada nesse meio de tecidos, de roupas. Só que, como eu tinha a Amanda ainda pequena, então, querendo ou não, os meus horários não eram tão flexíveis de trabalho. Então, foi acontecendo de que o lugar que eu trabalhava era muito longe de onde eu morava. Então, eu deixava ela em casa, saía de manhã, não voltava ao meio-dia, o que grande parte das pessoas, né, ainda acontece isso, não voltava e voltava só à noite. Então, eu encontrava ela à noite. Eu sempre dependi de muitas pessoas, de rede de apoio, alguém ficando com ela doente, eu deixando ela, por questão do meu trabalho. Foi então que eu comecei, depois de anos, a cansar disso, mas eu era apaixonada pelo que eu fazia. E eu sempre pensava, o que mais eu posso fazer dentro desta área, mas que eu também consiga ali, né, linkar com a maternidade também. Foi então que as clientes da loja sempre me falavam assim, Aline, tu tem que ir lá em casa, tu tem que montar as minhas roupas, porque eu compro e eu uso sempre igual, e quando eu venho aqui, tu faz umas montagens, umas combinações diferentes. E aquilo foi, né, aquela sementinha foi sendo plantada. Na época, eu seguia uma consultora de imagem, mas olha só, eu seguia essa consultora para fazer o curso dela, para atuar no que desse dentro da loja para melhorar o atendimento, vender mais, consequentemente aumentar minha comissão. Então, em nenhum momento eu pensava, bom, eu vou me formar na consultoria de imagem. Fui olhar o curso da consultora. Na época, Jéssica, era surreal o valor para mim. Não tinha como eu pagar aquele valor. Então fui deixando, foi passando o tempo e eu sempre com aquilo. O que eu posso fazer, né? Sempre pensando. Estava eu indo para Santa Maria fazer um curso pela loja, abri um Black Friday do curso dela. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Eu lembro da cena, eu dentro do ônibus, fazendo a inscrição para o curso. Ai, meu Deus. Fiz o meu primeiro curso e não comecei a atuar. Não me senti segura. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a consultoria é como se fosse um programa de TV, que eu vou chegar, vou tirar tudo e falar para comprar tudo novo, ou tem que ter muita roupa. Não. Então, a consultora, ela é uma ligação de uma ferramenta que vai auxiliar você, né, dentro da sua imagem. Então, eu não me sentia segura com esse curso. Foi então que eu fui fazer outro curso avançado dentro da área, com outra consultora de imagem.
Uma coisa foi levando a outra. Uma coisa foi levando, e eu trabalhando na loja ainda. Meu Deus. E aí foi que eu voltei e pensei, bom, agora eu me sinto preparada. E aí eu comecei para as clientes, bom, vocês queriam que eu fosse, agora me contratem. Vocês que pediram Vocês agora. que pediram agora, vocês vão me contratar. E realmente foi aí que as primeiras clientes de consultoria que eu tive eram clientes que eram minhas da loja. Sim. E foi indo. Aquele papel, aquela ideia de diminuir minha carga horária aumentou. Porque daí eu trabalhava na loja, eu saía à tardinha e ia para casa da cliente. Ou finais de semana. Só que o tempo foi passando e o que elas me pediram? Ah, Aline, vem quando o meu filho está na escola, vem quando o marido está trabalhando, que daí tá mais calmo, né? Ela consegue se organizar. E aí chegou o momento de eu pensar, ou eu fico na loja, ou eu saio. De lá para cá, deve já ter se sido passaram, uma decisão bem difícil, né? E principalmente porque, querendo ou não, aqui ainda é algo novo. Sim, as pessoas têm um certo preconceito, né? Isso. Aqui em Santo... Eu ouvi muito. Aqui em Santo Ângelo, tu acha que vai funcionar? Né? Tanto de pessoas próximas ou alguém só fazendo algum comentário. Mas eu decidi sair. E de lá para cá, eu não me arrependo um dia sequer da minha decisão. Já se passaram vários anos, né? Eu já estou há quase 7 anos dentro da área da consultoria. E eu sou extremamente apaixonada pelo meu trabalho. Nossa, quanta história, né? E pela transformação que faz na vida das pessoas. Então, ver o resultado ali na frente é assim, ó... É maravilhoso. Tu olhar para aquela pessoa e pensar, tenho um dedinho ali. Tem um dedinho da Aline ali. É muito bom. Que legal. E a Amanda, no meio disso tudo, que idade ela tinha, assim? Agora, a Amanda, né, ela está com 20 anos. Ah, é adulta? Agora é. Mas como eu sempre falo, a maternidade, ela sempre vai... tendo fases e tu vai se envolvendo em todas as fases, né, do teu filho, enfim. Ela pequena, eu já trabalhava no comércio. Então, desde pequenininha, a Amanda ia para a escolinha, ficava o dia todo, aquela história. E aí, eu comecei a me incomodar mais de deixar ela, porque ela já estava nesse momento pré-adolescente. Aquela questão que tu precisa também estar mais próxima, né? Então, ela já não era aquela criança que dependia tanto, mas eu precisava estar perto igual. Então, isso fez com que eu quisesse dar um passinho e pensar, bom, o que eu posso fazer para isso? Mas já é uma moça, né? Sim, já... imagina, meu Deus. Eu vejo que hoje ela te ajuda, né? Ela já faz faculdade de design, então ela já me ajuda também na questão de... É uma parceria, assim. Sim, é imagina. muito bom. Nossa, que legal. E essa questão da maternidade, desse olhar da maternidade, tu consegue trazer isso para o teu trabalho? Te mudou de alguma forma? Né? Não sei como é que tu consegue aplicar as coisas que tu aprendeu com a maternidade no teu trabalho, ou o que tu aprendeu no teu trabalho com a maternidade. Eu acho que a palavra que define isso é praticidade. Uma mãe precisa de muita praticidade, né, Jéssica? A gente não tem aquele tempo de ficar lá fazendo 50 e arrumando. horas, Então é multifunções. E eu passei por isso com a Amanda. Eu nunca me deixei de lado na questão de me vestir, de me sentir bem. Tu já tinha isso em ti também. Exato. Até porque trabalhava nesse meio desde sempre. Então, quando eu falo sobre as minhas clientes mães, e eu vou te dizer que a porcentagem é tipo assim, 90% das minhas clientes é pós-maternidade. É aquele momento que elas já não se acham ali, porque aquela roupa já não representa mais, né? E a gente fica perdida mesmo, é natural. E não tem como eu chegar para uma mãe e dizer, olha, para transmitir essa mensagem, tu precisa usar o salto fino, o bico fino. Não faz sentido. Ou dizer para uma mãe que ela precisa ficar 15 minutos abotoando uma roupa ali. Então, eu trago muito da praticidade, do dia a dia mesmo, da realidade da rotina. Então, como eu vivenciei isso... Porque tu conhece, né? Exato, como eu vivenciei isso, eu sei que não faz nem sentido eu chegar para uma mãe e dizer que ela precisa usar tal coisa que demanda muito tempo. Então, eu trago a praticidade dentro da consultoria mesmo. Tem que ser, né? Tem que ser. Nós amamos. E a Aline, porque assim, agora pensando, né, em questão do vestir, e tá muito, tem muita
questão cultural envolvida com isso também, né? O vestir, e também estilo. Por que tu acha que as pessoas têm tanta dificuldade, assim, de transmitir a imagem que elas querem, ou tem tanta dificuldade com a própria imagem pessoal nessa tua experiência toda? Desde de quando tu trabalhava com loja, né? Às vezes as pessoas acabam comprando coisas que elas nem querem, né? Ou, enfim, dessa tua experiência toda, por que tu acha que existe essa dificuldade? Eu acredito que essa dificuldade vem porque as pessoas, elas ainda confundem a fase de vida que elas estão. Muitas vezes a pessoa, ela fez uma transição de carreira, ou ela era solteira e casou, ou ela não tinha filhos e tem, mas ela ainda não está conseguindo se definir naquele momento da fase da vida. Então, as pessoas têm ainda muito essa confusão. Mas o que eu posso vestir a roupa que eu vestia na adolescência, agora na minha vida adulta? E não, cada fase, a tua imagem precisa acompanhar esse desenvolvimento. Então, saber a fase de vida que você está e o que você está transmitindo, porque sim, transmitimos uma mensagem com a imagem, é de extrema importância. Eu acho que a dificuldade da maioria das pessoas ainda é essa, é reconhecer qual é a fase da vida que elas estão e o que elas estão transmitindo com isso. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Tudo começa ali. Não tem como desassociar, né? Eu vou cuidar do meu interno e não do externo. Que bobagem, que futilidade. A gente sabe que paga um preço muito alto se a gente negligenciar a questão. Porque a imagem, ela vai vender, né? Vai. E vai influenciar no que as pessoas pensam. Querendo ou não, a gente fala, eu não ligo pro que as pessoas pensam, mas enquanto tu tá no meio empreendedor, ou enfim, em qualquer lugar, a tua imagem é super importante. É super importante. E essa história de, não ligo, vou vestir o que eu quero, tudo bem, você pode, mas você também tem que entender que você vai pagar um preço muito alto por isso. Então, você tem que ter coerência. Bom, eu tenho que assumir o papel, eu sou adulta, o que eu quero transmitir? Eu tenho meu negócio e eu quero trazer clientes, eu quero autoridade no que eu faço, beleza, mas vestindo uma roupa da adolescência você não vai conseguir, né? Então tem que ter essa noção, né? E agora, puxando um pouquinho ali no gancho da maternidade, e foi o meio onde eu te conheci, né? Porque é bem isso, e acredito que seja a história se repetindo para várias pessoas, né? A gente tá no momento que tu não entende o que tá acontecendo. Tu tem roupa de gestante no guarda-roupa, aí aquela roupa de antes de gestante já não faz mais sentido para ti, e aí dá vontade de atear fogo no guarda-roupa, e tu entra em desespero, e agora o que eu faço? E aí, Aline, vamos lá! Mas essa é a maior dor. É natural. Por quê? Primeiro que começa uma mudança geral na tua vida, né? E hormonal, né? Exato. Então, tem a mudança do teu corpo, hormonal, a questão mesmo do teu estilo, porque a gente já fica ali perdida. Meu Deus, mas eu não consigo mais usar isso e eu preciso usar o que agora? O que eu vou usar? E daí começa essa confusão. Não adianta nem ir comprar, porque tu não sabe nem o que comprar, né? Exatamente. E tu já tá saturada daquela roupa de gestante que tu usou a gestação inteira. Mais, tipo... Tu já não aguenta mais ver aquilo. Então, a maioria que vem é essa dor. E ter o conhecimento, porque na consultoria nós trabalhamos com conhecimento. Sim. É entender que somos únicas, né? Não tem que ter essa comparação. A rede social, ela é maravilhosa, mas ainda tem muito disso. Então, é uma fase que não tem como nós se comparar com a influenciadora lá que já saiu da maternidade maquiada, de unha feita, de escova no cabelo. Também, né? E lipo feita, exatamente. E daí a gente pensa, meu Deus, minha maternidade é um caos. Olha o jeito que eu tô. Eu lá, 3 da manhã, né, rolando feed e acabada de amamentar, é impossível. Exatamente. Então, ter essa ideia de que cada pessoa vai ter o seu tempo, né? A consultoria, ela é... Eu sou suspeita para falar isso, né? Mas você que passou também vai entender. É uma transformação, não é uma roupa que a gente vai falar. Não é? Tu vai entender a roupa que você vai vestir. Mas muito mais é a Jéssica com o que ela está transmitindo, com a segurança que ela vai ter com aquela roupa. Então, vai muito além do que somente pensar em roupa. E a gente vai vendo o reflexo disso não só naquele momento que tu tá fazendo a consultoria, porque aquilo ali é um pontapé inicial para um entendimento maior e que vai refletindo ao longo do tempo. Porque tu entendendo
as tuas preferências, o teu estilo, o que tu quer fazer, depois tu vai aplicando isso ao longo do tempo, né? Exato, exatamente. Então, ali é o pontapé inicial. Eu sempre comento sobre isso, sobre a entrega. Tudo você precisa de um esforço no começo. Então, quando vem para a consultoria, é uma via de mão dupla. É 50% eu, 50% a cliente. Eu não estou todo dia lá na casa, Jéssica, veste isso com isso. E o resultado, após fazer todo esse processo, que é bom, que é interessante, é quando a Jéssica vai em uma loja sozinha e ela sabe o que funciona. Quando ela vai comprar na internet, ela sabe o que comprar. Então, é a longo prazo, não é nada imediato. Não tem como a gente querer o imediatismo na imagem também. Tipo, meu Deus, agora eu preciso vestir tudo isso aqui porque a Aline falou. Não, é tudo no seu tempo, né? Depende também do tipo do consumidor, né? Se tem um consumidor um pouco mais descontrolado. Sim. Eu fiz a coloração de uma cliente e aí eu sempre peço prazo para entregar o dossiê, né? E ela, Aline, marquei salão para amanhã. Eu disse, meu Deus, calma. Ansiedade, vamos controlar a sua ansiedade. Mas cada uma, né, com o seu jeitinho. E essa a questão que tu falou também da transição da maternidade, eu acho que até ia te perguntar isso, esse ponto do você realmente... isso vai influenciar também na tua maternidade, você estar bem contigo mesmo, né? Você estar bem com a tua imagem vai te fazer uma pessoa, uma mãe melhor, né? Com certeza. Até porque nós somos os exemplos, né? Exatamente. O primeiro exemplo, quem que a criança está enxergando? É a mãe. Eu tenho relatos de clientes que falam, Aline, eu lembro da minha avó, da minha mãe, que elas não saíam sem batom. Então, tem uma referência, assim como o contrário, que procuram a consultoria porque nunca estiveram inseridas nesse meio de, tipo, minha mãe achava que era bobagem ou só não se cuidava. E a pessoa também, ela pega como exemplo. Então, você estar ali bem alinhada com a sua imagem, e o alinhado que eu falo aqui não significa estar de salto alto dentro de casa. É simplesmente você se sentir bem. Vai refletir. Porque a mãe estando bem, tudo flui. Claro. Né? A mãe é o esteio ali da casa. Então, tudo vai ser interligado ao bem-estar dela. Então, a prioridade sempre é. Eu, por exemplo, quando eu tive, né, quando a Amanda nasceu, eu realmente acredito que várias mães acontece isso, eu me fechei, eu virei mãe. Meu Deus, era uma bolha e aí era só a maternidade. Até a psicóloga me falar, Aline, antes de você ser mãe, você é mulher. E isso a gente vai perdendo, tá? Então, no caso, eu perdi. E aí, até voltar ali, porque eu não sei se a gente pensa que, meu Deus, agora eu tenho que me fechar para aquilo. Eu não vou me olhar. É instintivo, natural da mãe querer proteger aquele ser que depende de ti para sobreviver, né? E aí a gente se deixa de lado. O que não é que o papel principal é o contrário, né? A gente se sentir bem. Mas tudo tem solução, a gente vai sobrevivendo. Ou ganhando uns puxão de orelha para aprender. Exatamente. Isso. E é legal, tu vê que os teus filhos vão aprender a se cuidar pelo exemplo que eles têm em casa. Exato. Esse é o principal, né? Porque é sempre pelo exemplo que eles vão fazer tudo, né? Tu pede para o filho ler um livro, tu não lê, não tem o exemplo ali, né? Então, com a imagem é a mesma coisa. E a Aline, agora, voltando um pouco mais sobre a imagem pessoal como uma ferramenta de trabalho, né? A gente estava falando sobre a pessoa entender que a imagem dela é uma ferramenta de trabalho, independente da área onde ela está. Vamos supor, desde de uma recepcionista, de uma dentista ou de qualquer pessoa, né? A tua imagem é uma ferramenta de trabalho. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o uso da imagem pessoal no meio corporativo, enfim. A imagem pessoal nada mais é do que um cartão de visitas.
Pronto. Então, quando você olha para alguém, você vai ter um pré-julgamento, sim. Então, a questão daquela frase, será que a primeira impressão é a que fica? Sim. Ela fica, ela vai impactar sempre, porque nós somos seres visuais, né? Então, eu vou olhar para alguém, eu vou ter uma ideia ali, até pela maneira como ela está se vestindo, se ela é mais delicada ou ela é mais objetiva. Então, a imagem, ela vai comunicar, você estando na fila do supermercado, na reunião do filho na escola, estará vendendo uma imagem. E o que eu sinto? Muitas pessoas têm muita competência, são excelentes profissionais, mas a imagem não tem coerência com o profissionalismo. E aí tu vê aquela pessoa ali muito boa, né, no que ela faz, mas que tem um ruído naquela imagem dela, não condiz. O contrário também acontece. Muitas vezes tu pensa, essa pessoa não é tão competente no que ela faz, mas tem uma imagem que vende isso. Não estou aqui dizendo que nós não precisamos ser competentes no nosso trabalho, pelo contrário. Eu falo só sobre a primeira impressão. Então, quando eu vou contratar alguém, eu não sei as competências dessa pessoa, se eu não conheço ela. Vamos supor que a Jéssica me indicou alguém, um profissional. O que eu faço? Em primeiro lugar, eu vou na rede social dessa pessoa. Hoje a rede social se tornou um currículo, né? Então a gente vai lá, vai analisar, ver ali a imagem dela também, para ver se contrata ou não. Então eu não sei as competências. Então entender isso é importante. Muitas pessoas se atentam a fazer cursos, o que, né, dentro da sua área, que é importantíssimo, mas sempre negligenciando a imagem. E aí a conta não fecha, porque a primeira impressão ela abre, mas ela fecha portas também. Sim. Tanto pro aquém quanto pro além, né? Exatamente. Nos dois lados da moeda, como se fala. Porque se tu for pensar, por que eu vou contratar alguém que começa não cuidando dela própria? Sim. Que tipo de serviço ela vai fazer? Talvez ela seja excelente, ela me entregue um serviço maravilhoso, mas eu não vou ver isso até contratá-la. E quando a pessoa tem uma primeira impressão negativa, Jéssica, é muito mais difícil fechar negócio com ela. Porque ela pode até fechar, mas ela vai ter um gasto muito maior para me convencer disso. E aí, quando eu olho e, nossa, de primeira já fui com a cara, como a gente fala. Tá com o cabelinho na régua. Exatamente. Tá tudo no lugar? Então tá valendo. Então eu contrato essa pessoa. Então, realmente, a primeira impressão, ela sempre vai ser importante. E nós nunca vamos ter a chance de causar uma segunda boa impressão. Porque primeiro marcou. Por mais que depois tu diga, na primeira impressão eu não gostei de ti, mas agora eu vejo que tu é muito legal. Mas a primeira ficou a sensação ainda. Sim. Então ela sempre vai lembrar daquilo. Então, no lado profissional, é de extrema importância a gente sempre estar alinhado. Eu sei que muitas vezes dá até preguiça, né? Tipo, ai meu Deus, acordei, tô com uma preguiça, mas vida de adulto não é para amador. É simples. Então a gente tem que entender que tem coisas que nós precisamos se esforçar e fazer. E se o nosso trabalho depende disso, nós precisamos, né, se esforçar para fazer jus a isso. Isso aí, ótimo, ótimo. Tá na hora, pessoal, se mexer. E Aline, a gente tá até conversando sobre essa questão da moda atemporal, né? Que era uma questão que eu acho importante a gente falar. Do que da moda atemporal, assim, as pessoas podem utilizar para uma mudança de estilo pessoal ou para reformular a gente estava falando também entre a diferença de tendência, né? Tendência de moda e moda temporal, porque às vezes a gente vai muito no que a gente vê e já vai comprar, daqui a um pouco passou aquilo, já não usa mais, né? Então, qual a diferença dessas duas coisas? Acho importante a gente trazer, né? Primeira coisa, a palavrinha que eu vou falar muito aqui, que é sobre o autoconhecimento. É se entender, é saber o seu estilo pessoal. Quando a gente começa... Você sabe, né, Jéssica, trabalhar com a imagem, a gente sempre precisa entender qual é o meu corpo, o que funciona aqui pra mim. Será que o que todo mundo tá usando porque tá na moda, porque é tendência, faz sentido? Eu gasto dinheiro com isso? Eu vou usar? E principalmente, vai representar o que eu quero?
As peças atemporais que nós falamos, eu trabalho muito com questão de peça atemporal. Por quê? Porque nós precisamos, independente do estilo de cada pessoa, ter aquela base ali no nosso armário, né? Para assim, quando ver, a Jéssica gostou de uma peça que é tendência. O que é tendência? É passageiro. É algo que vem, vai ficar uma estação ali e depois passou. Então, não tem problema comprar uma tendência, mas desde que você tenha aquele armário compacto para poder funcionar aquelas combinações. Senão, sabe o que acontece quando nós compramos muita coisa? Assim, ó, eu vi que estão usando porque essa cor é o amarelo manteiga, estão usando porque essa cor é o neon, enfim. E aí acaba comprando um pouco de tudo. Acontece que você vai ter um guarda-roupa lotado de peças. Não vai nem saber o que tem lá dentro. E quando chegar, sei lá, um evento, você vai chegar lá na frente e pensar, eu não tenho roupa, eu não tenho o que vestir. E realmente não vai ter. Por quê? Porque nada se conversa Pega com lá nada. Pega amarelo manteiga. Pega, ela vai usar agora. Usa o amarelo com neon agora. Meu Deus. Um caos. Então, tem que ter as peças atemporais. É importante, é investir em qualidade, é investir nessas peças que depois, sim, se você quer ter alguma coisa de tendência, faz sentido. Neon, de amarelo, de neon, daí, né, é do gosto de cada um. Mas assim, de exemplificar, Aline, peças atemporais, o que tu considera como atemporal? Tá. Independente aqui, não vou falar sobre modelagem ou estilo, mas de forma geral. Primeira coisa que nós precisamos se atentar, qualidade das peças, tecido. Então, quando você vai na loja, não precisa olhar a etiqueta do tamanho. Eu lembro que quando eu trabalhava na loja, as clientes diziam assim, Deus o livre, eu não visto essa numeração. Mas chegava a ser um insulto. Uma calça tamanho 40, eu só uso 38. Mas como não é padrão, tem marcas, né, que é menor, outras maior. Então, não se atentem à numeração, né, mas ao tecido. Então, a primeira coisa, olhar o tecido. Se é um tecido bom, modelagem, então uma boa camisa, uma calça jeans tradicional, um cos médio, já vou dando umas diquinhas aí. Sem muito enfeite. Né? Exato, porque são peças que você vai utilizar em diversos estilos. Uma calça de tecido e um detalhe, uma calça que eu digo que toda mulher precisa ter é uma calça reta. Sim. Tu já sabe disso, né, dona Jéssica? Eu só tava pensando, vai que é alguma coisa diferente que eu não sei. Aqui já veio xingando na aula. Gostei tanto que eu já tenho várias. Então, são essas peças. Camisetinhas básicas de algodão. Maravilhosas. Então, são coisas assim, base, que depois sim, eu quero ter uma peça diferente, mas tem que ter essas aqui Primeiro antes. tem o básico, né? Primeiro o básico. Pra saber se virar. Exato. Quando tudo tá perdido, quando nada dá certo, vai ali no básico e resolve teu problema. Né? E o básico, ele se torna estiloso também com as composições. Mas não tem como fazer... Nós não vivemos numa passarela, num desfile de moda, né? A nossa vida, réis mortais de trabalho, a gente precisa estar também confortável ali e montando composições, sim, com estilo, dentro do gosto de cada um, mas com praticidade e conforto. Exato. E trazendo essa questão da praticidade, Aline, a gente sabe da vida corrida, né? Do vestir. Alguma dica, assim, que a gente possa dar para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, que em sua maioria são, né, mães ou pais, enfim, que acordam cedo, têm as crianças para vestir, ou sei lá, tem que acordar para a vida. Como é que a gente pode proporcionar uma dica de praticidade para essas pessoas, né? Primeira coisa, acredito que isso em todas as áreas, mas principalmente quando nós falamos sobre imagem é organização. Então, ter um armário organizado, um guarda-roupa organizado é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Dá uma paz no coração organizar o armário, né? Sabe aquela gaveta bagunçada, daí tu arruma tudo, meu Deus, que alívio. Exatamente. Então, como que você quer alinhar a sua imagem abrindo e estando um caos as roupas? Então, façam categorias. Isso aqui vai ser a prateleira de blusas, de calças, mas ter essa organização. Até para te visualizar o que tu tem, né? Exato. E isso é o próximo passo. Não deixem roupas sobrepostas no mesmo cabide. Então, tipo, 3, 4 blusas ali.
você não vai enxergar a peça que está embaixo, você vai sempre pegar a primeira. E façam a rotatividade do armário. O que que é isso? Usei essa aqui, coloquei lavar, coloca para trás da fila e coloca a outra. Próximo. Nós usamos 30% do armário, é muito pouco. Então, para utilizar tudo, nós precisamos fazer rotatividade. Outra coisa que eu sei que esse é mais desafiador para as pessoas, a maioria das minhas clientes diz que nunca fazia assim, separar a roupa à noite. Por quê? Principalmente mamães. Tu não sabe se tu vai dormir bem naquela noite, se tu vai acordar, se tu vai humor, né? se tu vai estar atrasada. Bom, vamos supor que você acordou e está atrasada. Tu não vai ficar lá pensando na roupa que você vai vestir. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Aí você vai fazer o quê? Pegar a primeira que vê. E aí tu sai pro mundo. E aí tu já tá mostrando, dando uma mensagem pro mundo que hoje a coisa tá um caos. Ninguém vai conversar contigo. E nesse dia você vai torcer para não encontrar ninguém. E nesse dia você vai encontrar. É natural. Porque quando a gente tá insegura... O caos é... Exato. Então, o caos já começou antes de sair de casa. Eu devia E aí nem ter dormido. o filho já gritando, se batendo no chão. se atirando, e daí aquele dia tá o caos. Então, separar a roupa à noite é muito bom. Por quê? Talvez no outro dia tu pensa, não tô a fim de usar essa roupa. Beleza, mas isso vai acontecer uma outra vez. Mas que de forma geral vai facilitar a vida. Porque tu já acordou, tu não precisa ficar pensando. Tu já vestiu a roupa e saiu. Porque você está dando um recado, você está saindo para o mundo. O que você está mostrando com a imagem ao sair toda atordoada e desleixada ali com aquela imagem? Então, fazer isso, né? Separar a roupa, então é organização e separar as roupas. Tirar fotos. Tá com uma roupa que tu gostou? Tira uma foto, guarda na tua galeria. Tá sem criatividade em um dia? Vai lá, pega a foto, vou usar essa roupa que eu gostei aquele dia. E a cereja do bolo, terceira peça. Você quer salvar um look? Bota um casaquinho. Bota um casaquinho. Blazer. Salva teu look do dia colocando uma terceira peça. Aí é calor, coloca Quase um colete. que dá pra enganar com a roupa do pijama. Quase, depende do pijama até dá, né? Mas a terceira peça, ela salva muito a roupa. Então, quer praticidade, não tem tempo de ficar ali pensando muito... Coloca a tua roupa e joga um colete, joga um blazerzinho, uma jaquetinha e vai... Eu sabia que eu ia ter a oportunidade de trazer esse assunto e é agora que eu vou trazer a roupa da academia. A roupa da academia, bom. Eu vi um post que tu colocou uma camisa por cima da roupa da academia, ó. Tô pronta pro... Que coisa boa, né? Maravilhoso. Então, essas praticidades no dia a dia que nós precisamos. Então, sei lá, vou sair, depois tenho academia, tenho que deixar o filho na escola, não quero sair só com a roupa da academia, joga uma terceira peça, uma camisa, que nem eu coloquei, pode pegar do marido, enfim, soltinha, isso é de menos. Mas a terceira peça, ela salva muito em todas as ocasiões. Então... Tu sabe que eu noto isso fazendo a mala, porque quando tu faz a mala pensando no dia a dia da tua viagem, por exemplo, no dia tal vou usar uma tal coisa, fica tão fácil de vestir, tu vai lá na mala, tá pronto o teu kit roupa ali, o kit do dia 1, do dia 2, é muito bom. Tu não precisa se preocupar com isso. E aí tu se sente segura, porque... Ganha tempo. Tudo, né? O gasto de energia, porque para muitas pessoas, eu amo ir para um armário lotado e montar os looks. Mas para muitas pessoas isso é torturante. Tipo, meu Deus, eu me irrito. Eu tenho uma cliente que ela me chamou para montar o armário dela, que ela me disse, Aline, eu choro de raiva. Vamos ter que ir pra terapia? Porque eu não consigo montar. E daí eu fiz a montagem, tudo se tornou mais leve para ela. Claro. E é isso, é esse gasto de energia que não é necessário. Então, ter essa organização é o principal para tudo isso acontecer. E agora, a pergunta que a gente estava falando sobre como a gente pode manter a autenticidade aliada ao conforto para escolher as roupas, os acessórios, de que forma a gente pode fazer isso, unir essas duas coisas. Primeiro, muitas pessoas confundem que não possuem um estilo. Eu não tenho estilo, Aline. Todo mundo tem. Só não sabe. Só não sabe. Vem para a consultoria que vai descobrir. É verdade. E descobre. Mas
De forma geral, o que você vai fazer? Vai para o seu armário, começa a perceber quais são as peças que tem ali repetidas para entender mais. Se eu sou mais casual, mais tradicional, entender o estilo é o pontapé inicial. A partir deste momento que você sabe, e nós mulheres, né, Jéssica, conforme é o nosso humor, é como está a nossa roupa do dia. Então, tem dias que nós vamos estar mais delicadas, tem dias mais sensuais, mas existe um estilo predominante de cada uma. Ele está muito atrelado aos valores, à maneira como nós somos criados. A partir disso, sabendo o teu estilo, se você quer conforto, tecidos. Bato na tecla sempre. Principal de uma compra assertiva, você entender o tecido que você está comprando. Então, tecidos... calçados, as mães não tem como comprar um calçado desconfortável, né? Então, o estilo vai definir tudo que você vai comprar. Então, a partir do momento que você quer ser autêntica, você não é uma cópia de ninguém. Então, você precisa entender o que faz sentido para você. A partir disso, você vai começando a procurar peças que sejam confortáveis, com mobilidade. E aí entra o que nós estávamos falando da terceira peça. Porque isso traz um estilo e, ao mesmo tempo, esse conforto e essa leveza. E os acessórios nem se fala, né? O acessório, ele é a cerejinha da cerejinha do bolo. Aprendi a usar cinto contigo. Ai, que orgulho! Não dava moral pro cinto, agora eu dou. Agora, o cartão que lute. Esse é o detalhe. Só um detalhe. Eu ensinei. Agora comprar... Tu podia ensinar com crédito, né? Tipo assim, aqui toma sei lá quanto de crédito. Ai, seria bom, né? E a Aline também, junto com essa questão da imagem pessoal, existe a coloração pessoal, né? Sim. Inclusive, foi um presente que eu dei pra minha mãe, né? Que eu levei. Foi um momento muito legal e divertido, assim, até emocionante. Eu diria, é uma memória afetiva que a gente criou, uma lembrança muito boa de eu poder proporcionar isso pra ela e ver o impacto que isso causa na vida dela hoje, porque tudo que ela vai comprar, ela pensa, ai, querida, mas isso tá na minha paleta, isso não tá na minha paleta. E eu também, graças a Deus, o branco e o preto tava na minha paleta, fiquei tão feliz. Mas eu queria que tu pudesse explicar para as pessoas um pouquinho mais como funciona a consultoria de imagem pessoal, mas também a da coloração pessoal, né? O como disso para as pessoas entenderem e também terem a oportunidade de poder passar por essa experiência que é realmente transformadora. Só quem passa sabe, mas eu queria que tu explicasse como funciona. Tá. A consultoria, ela realmente, ela é um divisor de águas, se a pessoa se entrega para o processo, né? Então, nós sempre vamos começar entendendo qual é o estilo. Por isso que eu brinquei antes. Quer saber seu estilo? Vem para a consultoria. Porque nós vamos entender o estilo pessoal da pessoa e o corpo dessa pessoa. A partir desse momento é que nós vamos falar sobre os modelos das roupas. Então, para quem tem dificuldades em comprar ou compra sempre a mesma coisa, ela vai entender que tipo de calça, de blusa. Então, tudo que tem a ver com isso e tecidos, nós vamos trabalhar na análise de estilo e biotipo, que é o primeiro encontro. Depois, nós temos a coloração, que é justamente aquele momento que acredito que grande parte das mulheres já passou de se aventurar numa cor de cabelo que não funciona, ou comprar uma roupa, achou linda na loja, aí chega em casa e veste. Socorro. Meu Deus, por que eu comprei isso? Não tem nada a ver comigo. A modelagem é bonita, eu acho bonita, mas eu não consigo gostar em mim. Muitas vezes é a cor. Então, a coloração, nós vamos descobrir as cores para maquiagem, para acessórios, tons de cabelo, tons das roupas, combinações. E também, Jéssica, nós trabalhamos o visagismo. Por quê? Nós temos que entender que a grande comunicação está no rosto também, né? É nos dentes, é na pele, é no cabelo. Não adianta eu estar impecável aqui embaixo e a parte de cima não ter coerência. Então, daí nós trabalhamos o corte. Qual que é o melhor corte para essa pessoa? Qual é a armação do óculos que vai ficar bem para ela? O modelo do brinco, enfim, toda a questão da face, penteados, nós trabalhamos também. Então, percebe que já tem 3 etapas. E depois nós temos o armário inteligente, que daí é quando eu vou para casa da cliente. Podia selecionar as peças sozinho. Seria maravilhoso. Então, eu vou para casa da cliente e faço todo o detox. O que é isso? Não é um programa de TV. Não vou chegar lá, mandar tirar tudo. Quem sou eu na fila do pão? Queimar esse guarda-roupa. Vai comprar tudo novo.
Mas eu vou analisar se tem alguma coisa que não te representa, como eu falei antes. Às vezes a pessoa está numa fase que aquela roupa é de 15 anos atrás que não faz mais sentido para ela. Tá tão apegada que não consegue se desfazer. Que não quer se desfazer. Ou acha, eu vou usar. Quando eu emagrecer, eu vou usar, Aline. Faz 5 anos que não usa. Não adianta. Até porque, quando emagrecer, não é mais aquela pessoa. Ela vai querer outra peça. Então, a gente faz o detox e depois toda a montagem dos looks. Eu vou lá, monto tudo, tiro fotos e envio como se fosse um catálogo do teu armário. Então, é só abrir o arquivo e escolher, bom, eu vou vestir esta roupa aqui. Então, otimiza muito tempo, energia e dinheiro também, porque tu multiplica muito mais o que tu tem lá no teu armário. E eu percebi que tu acaba fazendo uma economia no sentido de comprar coisas certas e na quantidade certa e entender que tu consegue combinar as coisas, né? Exato. Então, muitas vezes, tem um evento. Vou lá comprar algo. Às vezes, tu tem lá dentro do teu guarda-roupa. Então, essa parte do armário é justamente essa percepção. Porque a pessoa vai entender, nossa, eu tenho roupa aqui. É bom um lookinho novo? É bom. Também não vamos dizer que não. Sim, mas adoramos. Mas saber o que comprar. Esse que é o X. Não é que você vai deixar de comprar. Não é isso. Mas quando comprar, saber o que comprar. Então, a consultoria a gente começa trabalhando da pontinha do cabelo ao dedinho do pé, que nem eu digo. Então, é super completa. Uma mudança de vida mesmo. Uma mudança de vida. Legal. Exatamente. Recomendo. Que bom que recomenda. E, Aline, agora pra gente finalizar, assim, encerrar, eu queria fazer algumas perguntinhas, assim, pra ti. Passa. Então, se tu pudesse escolher um acessório, o que tu escolheria? Um acessório. Não dá dois. Um acessório que tu não vive sem. Brincos. Olha, se tu me enxergar na rua, Jéssica, sem brincos, aconteceu alguma coisa muito séria aquele dia. Tu já vai saber. Não vamos chegar perto. Porque eu brinco. Acessórios, em geral, todos, cinto, né? Sim. Por isso que eu disse 2. Cinto é importante, mas pensa numa roupa básica. Tu transforma essa roupa com um bom acessório. Então, pra mim, seria o brinco. Tá, anotado. Tá, e se tu pudesse escolher uma peça de roupa pra qualquer mulher ter no armário, assim, qual seria essa peça? Claro, calcinha e sutiã é o básico, né? Não dá pra andar sem. Por favor. Mas se fosse uma roupa, assim, uma peça de roupa, o que tu escolheria, assim, que não pode faltar no armário? Uma roupa que transita em todos os ambientes, do formal ao casual, é uma boa camisa. Se de olho fechado, uma boa camisa em algodão é excelente. Por quê? Porque daí você vai da terceira peça no casual com uma roupa de ginástica. Até pra praia, né? Uma saída, exata. Eu uso as minhas camisas de trabalho em saída, assim, tipo na praia com um shortinho bem tranquilo. E justamente num ambiente mais formal. Então, no meu trabalho eu uso ela. Então, uma boa camisa de olho fechado é interessante ter, sem dúvida. E se tu pudesse dar uma dica pra pessoa que quer mudar, assim, um pouquinho da imagem pessoal, sem precisar muita manobra, assim, o que seria? Entender que ela vai ter um pouquinho ali, pelo menos, do gasto de energia, porque isso é importante. Assim como quando nós vamos fazer uma reeducação alimentar. Vai ter um momento que você vai ali pesar a sua comida, com a imagem, parar para olhar para ela é importante. Entender que você está mudando é importante e que você é única. Começando a partir disso, eu diria assim, poucos detalhes, mas que fazem a diferença. Volto a repetir, você tendo acessórios, uma boa terceira peça e tendo o seu corte de cabelo em dia... Quer guerra com ninguém. Não quero. É perfeito. Porque isso tudo são detalhes, mas que visualmente para as pessoas está muito nítido. Então, seriam coisas com um pouco gasto de energia, porque tu não leva mais do que alguns segundos para colocar um acessório e o resultado é perfeito. E o cabelo também, né? Porque o cabelo é o visual. A rede social, o que nós olhamos? A gente não tá mostrando todo o corpo. A gente mostra daqui para cima normalmente, né? Então, ter um cabelo alinhado à imagem que você quer é importante. Faz toda a diferença. E eu sei que muitas mulheres têm um apego
com a questão do cabelo, né? Tipo, não gosto de cortar muito. E aqui não estou dizendo que as pessoas têm que sair cortando os cabelos, não é isso. Mas ter o corte em dia é importante. E do tamanho ideal, que fica melhor para você. E o tamanho, né? Exato. Então, tem tudo isso também que harmoniza, que equilibra ali. Nós gostamos de harmonia, né, Jéssica? Nos dentes, na imagem, no todo. E o cabelo não é diferente. Então, também existe ali um limite do nosso cabelo de comprimento, de corte. Então, ter ele em dia é importante. Show. E agora, Aline, para finalizar, assim, eu queria que tu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E também os teus contatos, como as pessoas podem fazer para te achar. Falar uma mensagem para as mães, tá? Que, né, a grande parte são clientes também, e quem vai ouvir também é grande parte. Se priorizem. Porque, como eu disse, nós somos o exemplo. E desde o começo a gente vai afetar positivamente ou negativamente com isso na vida dos nossos filhos. Então, mostrar que o amor próprio começa já ali, começa na mãe. Então, a gente se anula pelos filhos, pelo marido, pela casa, pelo trabalho, e sempre vamos nos deixando. Não, depois eu faço, depois eu passo por isso, por esse processo, agora eu não posso. E a gente vai se deixando muito para trás. E isso não é bom. Então, o conselho que eu posso dar dentro do meu trabalho, pelo que eu vejo hoje nas pessoas adultas que chegam para o meu trabalho, seja o exemplo, um exemplo positivo de se cuidar, passar um batonzinho, se arrumar, porque isso vai refletir na vida dos filhos, com certeza. Ótimo, adorei. E como que as pessoas podem te achar? Na minha rede social é Aline Nevinsky, que é o Instagram, então ali eu coloco sempre sugestões, dicas. Ali também o link da bio tem meu WhatsApp, caso, né, a pessoa queira conversar. Então é Aline Nevinsky o meu Instagram. O Nevinsky é com W? Com W, é W e no final é KI, tá? Nevinsky. Beleza. Então tá. Aline, muito obrigada mesmo, tá? Tu trouxe uma série de informações e dicas muito legais, assim, muito legais mesmo. E eu acho que pode ser o pontapé inicial para muitas pessoas que estão nos assistindo, assim, de parar e pensar, poxa, como isso é importante. Nossa, não sabia que existia isso, né? Até o formato do óculos, o formato do cabelo. Então, eu acho que esse é o grande propósito do podcast, quando a gente consegue trazer informações relevantes, assim, que a gente consegue chegar ali nas pessoas e transformar um pouquinho, nem que seja, botar uma pulguinha atrás da orelha, né? Então, eu acho que tu conseguiu trazer isso com maestria. Eu já te admirava muito, né, pelo que tu faz. Continuo e te admiro mais ainda, né? Porque eu vejo o quanto tu ama fazer isso, né? Dá pra sentir o quanto tu sabe do que tu tá falando e o quanto de experiência que tu tem. Eu acho que fazer consultoria com alguém que tenha tamanha experiência faz toda a diferença também, né? Porque a gente precisa de pessoas que entendam realmente, tenham um autoconhecimento para ajudar outras pessoas, né? Sim. E a experiência faz muita diferença. Então, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada pelo teu tempo. Gostei muito de conversar contigo. Obrigada. Eu que adorei estar aqui e realmente para mostrar um pouquinho do que é, né, todo esse mundo da consultoria, do bem-estar, da autoestima, que isso reflete em todos os ambientes e todas as fases da nossa vida, né? É verdade. Então, muito obrigada pelo convite. Quem sabe lá com 60 anos eu faço de novo uma consultoria para... nova fase da vida, claro. 60 não, né? Ótimo. Ai. Pessoal, então, muito obrigada por estarem aqui conosco, nos assistindo, nos ouvindo. Se você curtiu o nosso podcast, gostou das informações que a gente trouxe, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar com as pessoas que você gosta. Isso vai fazer com que a gente chegue para mais pessoas, tá bom? Obrigada e até a próxima.